Patinô, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso EBDcast. E hoje vamos ensinar a lição de número 12, que está sensacional. Vamos estudar a temática, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. O alimento vai ser forte. Já manda Patinô todo especial para o nosso pastor presidente, Carlito Machado Fiel, juntamente com toda a diretoria, por estar nos abençoando. Pense em um povo abençoado. E hoje, nesta lição, já vai aproveitando aí, viu? Pega sua caneta, seu caderno. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, porque vai estar conosco, ministrando essa aula, presbítero Sávio. Fica à vontade. Pai do Senhor, pastor Giovanni, Pai do Senhor a toda a igreja, todos os ouvintes do EBDcast, né? Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Carlito, né, pelo esse convite, a oportunidade de estarmos aqui para juntos compartilharmos a palavra do Senhor, aprendermos mais ainda, né, da Bíblia, e toda a diretoria, e inclusive o pastor Giovanni também, que é o nosso diretor da EBD, né, que está aqui sempre passando essas orientações, esse bate-papo com a gente. Que Deus continue abençoando e eu agradeço a oportunidade. Aleluia, se prepare aí, viu? Lição número 12 vai trazer uma temática sensacional. Primeiro fala acerca do caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Já estamos chegando ao encerramento, pertinho do encerramento do nosso terceiro trimestre, que foi sensacional. Aqui, por exemplo, na nossa igreja Assembleia de Deus em Itabuna, a escola está uma bênção. Participação, envolvimento, os professores, a igreja está amando esta lição. E você gostou também? Deixa aqui nos comentários se você gostou de estudar essa revista nesse trimestre, tá bom? Mas sabe, o povo que já está querendo saber. Essa lição número 12 traz a temática, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. O que tem a ver conosco? O que o senhor pode falar com relação ao título? Pastor, esse título ele é bastante relevante, né, para os dias atuais. Porque quando fala sobre missionário, né, fala sobre a Igreja de Jerusalém, o papel, o caráter que ela, o papel que ela desempenhou na igreja primitiva, logo no início. A gente tem aqui uma diferença entre igreja e templo, né? A igreja, no grego, né, tem a tradução lá, chamados para fora, né? É um grupo de pessoas que estão reunidas em um só propósito. E essa formação aí do caráter, né, que significa, são características peculiares, né, que são um fundamento, a formação da igreja. Então, a formação da igreja, o caráter da Igreja de Jerusalém era justamente esse foco missionário, que aí a gente vai estudar aí nos próximos capítulos aí sobre essa importante obra aí, né? Tá vendo que ele está guardando o segredo aí? Percebeu aí? Você percebeu que o professor é assim, rapaz. O professor fica guardando seus segredos, por isso que é conectado conosco até o final. Nosso textuário, fica à vontade. Olha, o textuário diz aqui: havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Para que a gente entenda esse textuário, nós precisamos vir ao contexto, né? Como foi que iniciou essa dispersão destes varões, desses homens, para chegar até a cidade de Antioquia? Após a morte de Estevão, né, que houve uma perseguição ali até próprio do Sinédrio, do judeu, e começaram a perseguir porque achavam que eles estavam pregando ali, eles estavam indo de encontro o que eles ensinavam, a tradição judaica. Mas como eles receberam o Espírito Santo, a ousadia de anunciar o Evangelho do Senhor, a mensagem, a pregação da palavra de Deus, então agora eles começam a ser perseguidos. Dessa perseguição, houve aí a dispersão de vários irmãos, né? E foi que quando eles chegaram entraram em Chipre, Cirene, e chegaram a uma principal cidade chamada Antioquia. Ali foi onde foi fundada ali a primeira igreja, né? Os cristãos, o desenvolvimento da igreja. Então, aqui é algo importante, porque chega um momento que a igreja começa a expandir, né? E é o propósito do Senhor justamente esse, que a igreja cresça, expanda, né? Então, ou seja, a igreja precisou ser perseguida. Depois da perseguição, a igreja começou a crescer, a se desenvolver mais ainda, porque o projeto de Deus é grande. Pastor, eu estava vendo um podcast esse tempo atrás,
inclusive de um missionário, né? Que ele está na Coreia do Norte. E aí ele citou algumas coisas que ele vivencia lá sobre a questão da perseguição e ele falou uma frase muito interessante, importante, que chamou a atenção. Ele disse que a igreja que mais cresce é a igreja perseguida. Interessante, né? Porque a gente hoje tem a liberdade de poder anunciar o evangelho e não fazemos. Vamos supor assim, parte. E quando a pessoa está, né, na perseguição, quanto mais ela é perseguida, mais ela anuncia a palavra de Deus. Então, me chamou muita atenção esse missionário falando sobre isso. E aí ele citou que tem universidades subterrâneas, igrejas subterrâneas, tudo isso. E a igreja cresce, cresce. Só fica quem é, menino. Curioso não fica não, viu? Exatamente. O turista não fica não, curioso não fica não, meu. Só vai quem tem propósito. Exatamente. Quem realmente se converteu, quem entendeu o evangelho e percebe essa necessidade de mudança. É por isso que, na verdade prática, como o nosso comentarista colocou, faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Exatamente. O que nós podemos falar? Pastor, essa questão aí, eu vou até citar sobre a nossa igreja, né? O princípio, como foi que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela existiu? Através do sueco, né? Gunnar Wing e Daniel Berg, vieram lá da Suécia e vieram até o Brasil, Belém do Pará, se instalaram ali em 1910. E aí foi que começou a expansão da igreja e eles começaram a fazer os cultos e assim chegou até o Brasil a Assembleia de Deus. Então, assim, o que faz parte da igreja? A igreja que está envolvida e está pregando a palavra de Deus, ela tem como missão a evangelização. Ou seja, as empresas têm a missão, né? Missão, visão e negócios. A igreja também ela tem a missão. E qual é a missão? A missão é o objetivo, é o foco. E qual é a prática? É a evangelização. Então, a igreja que está envolvida, a igreja que está compromissada com a palavra de Deus, ela faz missão e executa através da evangelização. O próprio nome, né, como o senhor já mencionou aqui, né, a questão do nome da igreja, né, seja eclésia, eclesia, chamados para fora. Exato. Então, no próprio nome da igreja, já está lá, indiretamente, o chamado. Exato. De chamados para fora, porque nós possamos estar pregando a palavra do Senhor, anunciando e cumprindo assim com a nossa missão. Então, quem quer agradar a Deus é fácil demais. É só cumprir a nossa missão, fazer aquilo que está escrito. E você que gosta de estar acompanhando a leitura, abra aí Atos, capítulo 11, versículo 19 a 39, faça a sua leitura aí, para que você possa estar compreendendo, tá bom? Por questão de tempo, vamos aqui dando seguimento com a nossa introdução. Fique à vontade. Pastor, a introdução vai citar sobre como o evangelho alcançou aí, né, a Antioquia, que ela é uma cidade importante, né, da Síria, dentro do Império Romano. Ela é a terceira cidade maior ali, atrás de Roma e Alexandria. Então, ali existia uma importante influência cultural, várias pessoas ali estavam reunidas, né, como se fosse Nova York, né? Vamos supor que tenha variedade cultural, várias pessoas, enfim. Então, serviu como um ponto importante aqui a pregação do Evangelho, porque quando chegou a esta cidade, eles começaram a falar sobre a palavra de Deus, a anunciar ali fora de Jerusalém, né? Que ali em Jerusalém eles estavam pregando somente para os judeus. Agora é o momento que eles têm de oportuno a pregar a outras pessoas que se chamam gentios. Então, pessoas que têm outras culturas, né? Outros pensamentos. Então, assim, eles chegam a este local e começam a anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo e a crescer, né? Cumprindo assim com a missão, que era ir por todo mundo pregar o evangelho. Mas o povo, né, os apóstolos, até porque seria mais fácil, né, pregar em Jerusalém para os judeus, para que eles pudessem ouvir a palavra. Seus amigos estavam lá, seus parentes estavam lá em Jerusalém, as pessoas conhecidas conheciam tudo, a cultura, o jeito, os lugares, as autoridades. Então era muito mais prático pregar em Jerusalém. Mas este não era o projeto de Deus. Tem vezes que nós queremos alguma coisa. Achamos até que é o bom, achamos até que é o melhor, mas o projeto de Deus é outro.
E nós, enquanto cristãos, devemos ter consciência que estamos aqui para fazer a vontade de Deus e não a nossa. E a pregação do Evangelho ia muito além. Era para pregar para toda criatura. Exato. Deus queria porque queria que os gentios ouvissem a palavra. E quem é que vai pregar, se não for eu, se não for o Senhor, se não for a igreja de Cristo? Então, nós temos essa missão. É por isso que o nosso comentarista colocou aqui uma igreja com consciência missionária, o Evangelho para além da fronteira de Israel. Fica à vontade. Ô, pastor, a igreja ela precisa ter essa consciência, né? O que é consciência? É um pensamento firmado em algo que ele acredita. Então, eu tenho consciência do que estou fazendo. Então, quando a igreja ela tem esse foco, esse princípio que é missão, esta missão que é evangelização, então ela tem consciência daquilo que ela está fazendo. E não foi diferente com a igreja de Jerusalém. Eles receberam de Deus, de Jesus, né? Ali o batismo com o Espírito Santo, a ousadia para pregar a mensagem. E nessa dispersão, eles tinham ciência do que deveriam fazer. Até porque, após o relato de Pedro, né, com aquela visão que teve através de Cornélio, eles já estavam ali cientes, já estavam convictos de que Jesus não veio somente para eles, os judeus, né, que eles tinham nesse pensamento que era somente para os judeus. Então, Deus veio para os judeus, a pregação é só para os judeus. Não. Então, eles já tinham essa consciência depois desse fato que ocorreu. E aí agora eles começam a sair, né, para fora, agora esta consciência missionária de pregar o evangelho a outras pessoas. Até porque, né, se nós formos pensar, né, os profetas eram judeus. A Bíblia foi escrita por judeus. Jesus era judeu. A cidade de Jerusalém era a sua capital, a sua liderança, a região ali de liderança. Então eles cresceram diretamente mergulhados na cultura judaica. E a cultura judaica tem essa questão de separação, né? De se fechar entre si, de não abrir espaço. Então, estava muito enraizado no coração deles. Então, quando há esse pensamento, essa vontade de pregar o Evangelho, não foi fácil. Anote aí, não foi fácil para que eles, os apóstolos, pregassem o Evangelho, mesmo vendo, mesmo ouvindo de Jesus, que era necessário ir por todo mundo, pregar toda a criatura, mas na hora de colocar em prática, a dificuldade foi grande. E nós devemos ter essa consciência. Agora, nosso cristão dispersos, mas conscientes da sua missão. Esses cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguição feroz, eles não esconderam a sua fé. Aqui cita algo importante, porque muitas das vezes nós temos um receio de levar a pregação, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo a outras pessoas. Por quê? Sentimos uma insegurança de talvez falar do Evangelho para uma pessoa que se diz ateu, ou uma pessoa, né, que tem outras convicções, outros pensamentos. E estes homens, eles estavam cheios do Espírito Santo, né? Porque, assim, como eles foram dispersados, eles poderiam muito bem deixar de lado, né? Mas não. Não sou pastor, não sou... Entendeu? Não. Eles estavam conscientes da sua missão. Aí eu trago para a prática hoje, será que realmente nós estamos conscientes? Será que nós entendemos qual é a nossa missão? O nosso propósito aqui na Terra? O Senhor Jesus Cristo, ele deixou como exemplo quando ele tem um encontro com a mulher samaritana. Aí a mulher samaritana diz, como tu, sendo judeu, fala comigo que sou samaritano, né? Então, ela tem aquele paradigma, né? E Jesus quebra isso. Não, eu não vim somente para os judeus, eu vim para todos. Se você beber dessa água, você nunca mais sentirá sede. Então, essa perseguição feroz não esconderam a sua fé. E o Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso. Sejam fortes, corajosos, né? E a gente precisa realmente não se amedrontar e anunciar a palavra de Deus com ousadia. E por mais uma vez, né, o comentarista traz à tona a palavra de consciência. Sabe? Algo muito racional. De entendimento, de vontade, de querer,
de entender e de executar. E nós, no meio evangélico, né, tem muita questão assim de oba-oba, né, daquela festa, daquela coisa, não. É algo consciente. Missão tem que ser algo que tem que estar no coração e na mente de todo mundo. Exatamente. Deveria falar de missão de manhã, de tarde, de noite. Exato. Os apóstolos pensaram dessa forma. De manhã, de tarde, de noite. Estar consciente até na pregação do evangelho. Para que não possa haver nenhum perdido, nenhum tempo de pregar. Ou seja, aproveitar todas as oportunidades para que o evangelho possa ser pregado. Isso que tem a ver com a consciência. Quando você está na sua consciência, epa, tem uma pessoa descrente ali, eu vou pregar o evangelho. Olha, eu tenho um funcionário, eu tenho um patrão, eu estou aqui na rua, eu tenho minhas redes sociais, eu tenho tal, eu posso pregar o evangelho. Isso fala da sua consciência, dessa responsabilidade de entender. Então, a consciência vai muito do entendimento da sua missão e não somente entender, executar também, cumprir com essa missão. Então, mesmo diante da perseguição, porque aqui tem essa, né? As pessoas até hoje ficam em dúvida, aí crente passa por perseguição. Eu não sei onde foi que viu na Bíblia crente não passando por perseguição. Jesus passou, meu irmão, Jesus passou perseguição. E você não vai passar? Não vai ter luta, adversidade? Vai ter, meu irmão. Agora, Deus nos promete que estará conosco todos os dias. Fica calmo. Agora, perseguição vai vir. Mas quer dizer que mesmo perseguido, nós não podemos parar de pregar o evangelho? Nós não podemos parar de pregar o evangelho. Até porque o versículo 21 do capítulo 11 vai dizer que a mão do Senhor estava com ele, ou era com eles. Então não é diferente. Nós temos uma concepção de missão, né, missionário, aquele que vai para a África, né, aquele que está em outros países. Esse chama-se missionário transcultural. Agora, todos nós somos missionários. Eu posso falar do Evangelho de Cristo no Uber, né? No ônibus, na faculdade, na escola. Eu posso ser um missionário onde quer que eu estiver. Então, eu entendo, tenho consciência disso, e aí agora eu entendo também a missão, e agora eu vou colocar em prática através da evangelização. Então, tire isso da sua mente, do seu pensamento, que missionário é só aquele que vai para fora, né? Para outros países. Não, você aí é um missionário. Né? Todo cristão foi chamado para ir. Exato. Todo cristão tem a chamada de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Ah, mas eu não sou consagrado, eu não sou pastor, eu não tenho uma carteirinha. Fica tranquilo, você tem a carteira do céu para pregar o evangelho, porque você foi chamado por Deus para estar anunciando o evangelho de Cristo Jesus. E tem uma notícia boa para vocês. Jesus chama, Jesus vai estar nos chamando, tem as perseguições, pode vir as lutas, mas, no entanto, nós não estamos sós. Tanto que, nosso terceiro item, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito Santo. Que tem aquele que diz até hoje, eu não sei falar, eu sou leigo, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Então, veja só, como acontece essa capacitação pelo Espírito Santo. Fica à vontade. Pastor, Lucas destaca que, dentre esses cristãos, haviam alguns que levaram o evangelho para Antioquia, a capital da Síria, né? E assim, entre eles existiam alguns que começaram a anunciar aos gentios, a outros, né, ali na Antioquia. Eles vieram e começaram a pregar somente aos gregos, um grupo, e posteriormente este grupo que estavam também envolvidos ali começaram a pregar a outras pessoas. Então, assim, cristãos leigos, né? Porque não cita quem eram estes homens. Mas, assim, pessoas que não estavam ali citadas como apóstolos, discípulos, não. Eram cristãos leigos. Povão. Então, assim, muitas das vezes a gente acha que nós não temos a capacitação, né? Mas o Espírito Santo é que nos capacita. Eu não tenho o poder de converter a alguém. É o Espírito Santo de Deus que tem, né, essa função de converter alguém, de trazer ao arrependimento do pecado. O nosso papel é somente falar do Evangelho de Jesus, da palavra de Jesus.
E quanto nós vemos aí pessoas que não são nem conhecidas, mas está fazendo um papel, uma função extraordinária para o reino de Deus, que é evangelizando, coloca ali uma mensagenzinha, né? Põe uma mensagem debaixo da porta do prédio, do condomínio, e aí está evangelizando. Então, assim, pessoas que talvez não tenham nem tanto conhecimento, mas está cumprindo com o mandamento do Senhor Jesus Cristo. Então, nós podemos ficar tranquilo. Ah, eu não sei, é normal você não saber. Ah, eu não tenho, é normal você não ter condições. Mas, no entanto, aquele que nos chamou, o nosso Deus, vai estar nos capacitando para a realização da obra dele. Exato. Ele vai nos dar estratégias, coragem, entendimento, ousadia, para que o evangelho possa ser pregado. Recentemente, na nossa igreja, nós tínhamos lá na igreja de Tailândia, nós fizemos um evangelismo com o pessoal dos adolescentes. Confeccionamos vários bilhetinhos, recados de mensagem de Deus, versículos da Bíblia, e fomos em alguns mercados. E saímos lá, pedimos autorização ao mercado e vamos colar. Colamos várias mensagens, versículo bíblico, nos alimentos, nos lugares, para que as pessoas pudessem levar para casa e chegar lá e ter a mensagem. Ah, pastor, converter alguma pessoa? Não sei, mas o futuro revelará. Tem coisas que você faz uso e você não sabe, irmãos. Tem pessoas que se converteram a Cristo lendo o folheto. Tem pessoa que vai pegar o folheto, aquele folheto lá que traz, e vai jogar fora. Mas outra pessoa vai pegar aquele que jogou fora, vai pegar aquele bilhete que foi jogado fora e pode se converter. Verdade. Por isso que a nossa missão é anunciar, é falar. Exato. Mas é o evangelho que vai libertar. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Então, quando a gente fala assim, pregar o evangelho, não é fazer ninguém aceitar. Não é forçar ninguém a aceitar. É pregar o evangelho de várias maneiras, para que as pessoas possam se converter. Irmãos, tem pessoas que lê um texto bíblico e ele se converte. Deus aplica na hora aquele texto ao coração dele. Então, quando nós falamos em pregar o evangelho, saiba, é anunciar o evangelho, pregar aquilo que está escrito, porque a palavra transforma, liberta as pessoas. Por isso, nosso segundo tópico, o comentarista colocou aqui, olha, uma igreja com visão transcultural. Como assim? A igreja com a visão transcultural é a igreja que entende, né? E ela sabe do seu papel, da sua missão, e ela começa agora a sair ali das quatro paredes, né? Esse é o foco. A Bíblia nos conta que alguns cristãos tinham sido espalhados pelo mundo, chegaram a Antioquia e falaram a quem? Aos gregos. Pessoas que tinham culturas diferentes, pensamentos diferentes. É como se uma pessoa saísse daqui do Brasil e fosse para a Ásia, né? Chega lá, cultura diferente, linguagem diferente, pensamentos diferentes, a formação daquela pessoa é totalmente diferente. E aí você chegar lá para tentar implantar o seu jeito, a sua cultura, não vai dar certo. Mas se você pregar somente o evangelho de Cristo, a palavra de Deus, você certamente está fazendo a missão, está entendendo o propósito e certamente o Senhor Jesus estará fazendo a obra na vida daquelas pessoas. Então estes homens, eles foram dispersos, chegaram a esta cidade e aí começaram a anunciar: pastor, nós pedimos e oramos sempre ao Senhor Jesus para que Ele nos dê estratégias para que possamos evangelizar, né? E hoje, no tempo que vivemos, tem inúmeras estratégias, inúmeras situações que a gente pode estar fazendo este ID do Senhor, né? Cumprindo com este ID, né? Tem aí essa história que o senhor citou do colégio, né? O pessoal do colégio vai nos mercados, põe lá a mensagenzinha. Então, assim, tem aqueles anônimos que escrevem uma cartinha, põe debaixo da porta de um vizinho, né? E aí, futuramente, vai se revelar. Então, assim, imagine quais foram as estratégias que eles utilizaram, né? Que eles, para tentar pregar ali aos gregos, né? Porque era tradição diferente. Os judeus tinham várias... não pode comer isso, não pode fazer isso. E Pedro, lá na frente, ele justifica aqueles homens porque ele tinha pregado ao Cornélio. Cornélio era gentil. Então, assim, ele começa a justificar e eles aceitaram depois disso, né? Então, assim, falar sobre missões transculturais
é exatamente isso, é sair das quatro paredes e levar a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a outras nações, a povos não alcançados. Até porque, né, somente em 2 mensagens, em Jerusalém, quase 8.000 pessoas aceitaram a Cristo. E quem aceita a Cristo, como o senhor disse, é missionário. Então começou com 120. 120 crentes batizados no Espírito Santo. Chegou até aqui em Itabuna, a pregação do Evangelho, que iniciou com 120 pessoas orando, esperando o batismo no Espírito Santo. E depois de 120, na segunda mensagem do apóstolo Pedro, aparentemente assim, pública, né? Mensagem pública, quase 8.000 pessoas. Pensa só, 8.000 pessoas pregando, que cada cristão é um pregador. E agora, só que o projeto de Deus era maior, eu fico assim, o projeto de Deus era maior. Era que chegasse a várias nações, em todas as nações, Exato. em todos os lugares. Aí Deus permite a perseguição, a morte de Estevão, né? Os judeus foram dispersos. Ninguém queria morar em Jerusalém mais. Porque em Jerusalém, menino, ficou centro de perseguição. Sim. Todo esse projeto de Deus, Deus permitiu a perseguição para que a igreja pudesse sair das 4 paredes, pudesse sair do território de Jerusalém e chegasse a diversos lugares. Aqui, por exemplo, né, em Antioquia, que se tornou um berço missionário. Antioquia é uma das igrejas que mais enviavam missionários, porque ela cresceu através de missões. Assim também como a nossa igreja, né, a Assembleia de Deus, como o senhor disse, nascimos através de missões. É por isso que toda a igreja tem que ter missionário, tem que estar enviando, pregando, ajudando, para que possa haver crescimento da obra do Senhor. Mas com relação ao segundo tópico, né, segundo item, contextualizando a mensagem. Fique à vontade. Ô, pastor, eles eram de cultura diferente, de fala diferente. Os judeus, eles acreditavam em uma coisa, em algo, e assim, a prática deles era totalmente diferente. Só que agora é judeus cristãos. Agora muda, né? Já não tenho mais a minha vontade própria. Agora já não falo de mim mesmo. Eu falo do Senhor Jesus Cristo, que é o que liberta. Então, o que diz aqui? Além disso, esses cristãos, né, não mencionam costumes judaicos, né, como a circuncisão, que Estevão também citou em seu discurso, porque isso não fazia parte da cultura dos gentios. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor, ou seja, estava dizendo que os pagãos precisavam deixar seus falsos deuses e se voltar para o único verdadeiro Senhor. A mensagem central era o Evangelho de Jesus Cristo, a pregação sobre Jesus Cristo. Ele não entrava em particularidades nas crenças, religiões. E o que a gente precisa fazer hoje é justamente o que esses homens faziam. Não devemos, né, levar a palavra de Jesus e confrontar com aquilo que a pessoa acredita, né, que ela foi criada, foi formada. Se você está evangelizando, se você está ensinando, não queira chegar logo, tem que fazer isso, aquilo e tal, porque eu aprendi dessa forma e você está errado do jeito que você está fazendo, né? Então você tem que chegar e falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ensinar a palavra de Deus e as demais coisas o Senhor vai trazendo a consciência, né? Àquela pessoa que está recebendo a palavra de Deus e vai se converter ao Evangelho. Então imagine só, né, a situação deles, pregando em uma cidade diferente, uma linguagem diferente, costume diferente. Os judeus em si já são pessoas bastante diferenciadas. Primeiro, judeus só adoram somente a Deus. Gentios adoravam diversos deuses. Exato. Judeus só seguia a Torá, só seguia o Antigo Testamento. Os gentios nem conheciam o Novo Testamento. Os judeus não comiam todo tipo de animais. Os gentios não perdiam a oportunidade de estar comia tudo. Comia logo tudo. Então, está falando de um contexto totalmente diferente. A Bíblia, a linguagem, a pregação. Então, há um choque de realidade. Mas, no entanto, mesmo diante dessa dificuldade de linguagem, de cultura, de roupa, de Deus, né? Deus e os deuses adorados pelos gentios, mas não foi impedimento que o Evangelho
poder ser pregado. Sim. Então, a questão da gente vencer essas dificuldades. É claro que hoje também não é igreja para enviar um missionário para a questão transcultural, quando sai da sua cultura e vai para uma cultura diferente. Estou aqui no Brasil, vou pregar nos Estados Unidos, vou pregar na África. Tem que haver uma capacitação, formação, entendimento. Você que tem a chamada de Deus para ser um missionário, quem sabe transcultural, sair do Brasil ou para um outro país, você precisa estudar a cultura desse país, a linguagem desse país, a cultura do país. Não, pastor, eu preciso do poder de Deus. Claro que sim, você vai precisar do poder de Deus, mas é necessário conhecer a língua. Já pensou se você vai para um lugar pregar e você não fala, não tem no mínimo a noção da linguagem, da língua daquele país? Você vai falar o brasileiro, vai falar outro, mas nem você vai entender, nem a pessoa. Então, antes de ir, nesse caso aqui agora, hoje, nós precisamos ter esse conhecimento, Sim. essa cultura, essa formação. Porque aqui, no caso, os judeus conseguiram pregar lá nos gentios porque eles falavam também o grego. Exatamente. Então, olha só a necessidade que nós temos do conhecimento, para que o evangelho possa ser pregado. Por isso, você quer enviar missionário, estude, capacite, dê formação, dê orientação, estuda toda a cultura, para quando chegar lá, então, pastor, se eu fizer tudo certo, quando chegar lá não vai ter perseguição, vai ter perseguição, mesmo assim, Exato. que faz parte do crescimento da obra do Senhor. Por isso que o nosso comentarista, ele vai trazer aqui na nossa terceira temática, uma igreja que forma discípulos, a base do discipulado. Fica à vontade. A partir de Jerusalém, né, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia da graça de Deus. Com um homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé. Contudo, logo percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Então, quando Jerusalém, a igreja de Jerusalém soube com o que estava acontecendo lá com os gentios, chamou a atenção. Disse, rapaz, o que está acontecendo lá? Que eu estou vendo esse movimento, esse crescimento, né, da igreja. Isso justamente por uma única coisa, a pregação do evangelho. A palavra de Deus, a pregação do evangelho, como Paulo fala, que é poder de Deus. Então, meu irmão, vai um recado para ti. Você foi instruído e está cheio do Espírito Santo para anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e através da sua vida o Senhor vai fazer uma grande obra, né? A igreja vai crescer. Se todos nós, pastor, entendermos qual é a nossa missão, qual é ter esta consciência, certamente os nossos templos eles ficarão pequenos, como é que está acontecendo aqui na nossa igreja, né? A igreja, através do nosso pastor Carlito, tem tido esta visão, esta consciência. O Senhor Deus tocou no coração do nosso pastor, né? E ela tem crescido. Hoje a igreja, você vai fazer uma festividade aí na igreja, não cabe de gente. Isso é justamente pelo foco, pela missão, pela visão, a consciência que os irmãos estão tendo quanto à evangelização, a pregação do evangelho. E aí, quando eles souberam disso, enviaram Barnabé. Barnabé foi aquele pastorzão, né? Aquele homem conciliador. Quando Paulo chegou se apresentando, quem trouxe Paulo para apresentar os apóstolos foi o próprio Barnabé, para conciliar que Paulo, Saulo, tal, que era gentil, então ele está aqui, e aí ele fez essa conciliação. Barnabé chegou a Chipre, até porque ele era dessa cidade, então chegou até lá e viu algo maravilhoso, algo que estava realmente chamando a atenção, e ele se alegrou muito com isso, porque ele viu que a palavra do Senhor Jesus Cristo estava alcançando não só os judeus, mas todos os gentios, todos os gregos, aquelas pessoas que estavam ali reunidas. Então, quando ele chega lá, ele começa a ver agora algo importante e que é preciso muito. Todo crescimento ele precisa também de uma base, precisa de um ensinamento. Então, ele entendeu isso e viu que precisava de instrução. O crescimento, a igreja pode lotar de pessoas, encher, mas assim, e agora para instruir esse povo, né? Então, precisa de discípulos.
precisa de alguém. Eu já ouvi a história que teve um pastor que era pregador, um pregador itinerante. Ele foi enviado para um campo, pregador itinerante, foi enviado para um campo, né, para ser pastor, presidente do campo. Mas a chamada dele era ser pregador, pregava que era um movimento. Ele chegou na igreja, nesse campo aí, começou a pregar, menino, a igreja encheu de pessoas. Foi o poder de Deus, pessoas se converteram. Muitas pessoas aceitaram a Jesus. O cara era pregador, usado por Deus nessa mensagem. De repente, a igreja ficou vazia. Sim. E agora, questionamos, por que a igreja ficou vazia? Porque ele não sabia discipular. Ele era pregador. De repente, a convenção precisou mudar ele rapidamente para não perder os que já tinham. Porque a missão dele, o foco dele era a pregação. Era as pessoas se converterem a Cristo Jesus. Mas ele não sabia discipular, pastorear, porque é diferente. Ser evangelista é uma coisa. É um foco diferente, tudo diferente. Mas tem pessoas que têm chamado pastoral, de apacentar, de aconselhar, de estar chamando, de visitar. Essas são algumas funções do pastor. Então, e a importância também da igreja aqui agora é que a igreja em Jerusalém, os apóstolos, estava de olho em tudo. Estavam cientes de tudo. Sim. Que é muito importante a liderança ter esse papel, essa responsabilidade. Com o crescimento lá na região de Antioquia, os apóstolos pensaram, olha, está crescendo, muitas pessoas estão se convertendo. Mas se converter sem ensinamento não é bom. Não. Se converter sem doutrina não é bom. Então ele pega aqui agora, envia Barnabé, né, para que possa chegar lá e organizar a igreja, ensinar a igreja, dar estrutura à igreja, passar quais são as doutrinas da igreja, os ensinamentos, porque o evangelho chegou na região por pessoas leigas. O povão chegou lá, eu aceitei a Jesus lá em Jerusalém, mas eu estou aqui agora dando mercadinho, dando de lojinha, vendia roupa, vendia um bode, vendia lá animais. Sim. E aceitei a Jesus. Quando as pessoas iam comprar, começavam a pregar. E muitas pessoas começaram a aceitar Jesus. O evangelho cresceu nessas regiões e até hoje é assim. Muitos missionários não têm nome escrito na história daqui da terra. Tem no céu, mas lá na terra não tem. Quantas pessoas iniciaram a obra, ganharam muitas pessoas, mas nunca foi reconhecido, nunca foi consagrado por nenhuma conversão aqui nessa terra. Muitas pessoas. Mas lá no céu tem recompensa. Então a igreja vê o crescimento e envia Barnabé. Barnabé chegou lá e disse, rapaz, o negócio que está grande. E eu não vou conseguir aqui sozinho, não. Mas eu conheço um aí, que ele consegue. Ele vai me ajudar bastante aqui. Que é Paulo. Então, Barnabé tem essa visão de procurar um obreiro novo, cheio de gás, cheio de vontade, que você é um obreiro novo, cheio de vontade de trabalhar, de prestar serviço, de não perder oportunidade, que tem pessoas, porque você chama, que para fazer alguma coisa tem que adular. Mas, Paulo, imagina só, chega Barnabé chega com Saulo, né? Ô Saulo, é o quê, Barnabé? Estão aqui, precisando da sua ajuda. Pronto! É o quê? Para a gente ir lá na cidade de Antioquia, tem muitas pessoas aceitando a Jesus e quero que você me ajude a organizar a igreja. Paulo não pensou duas vezes e foi ajudar Barnabé na construção, na organização da igreja. Então, esse é o nosso papel. Primeiro, dar oportunidade para que as pessoas possam crescer também. Sim. Porque Barnabé, pensa a coisa boa de Barnabé, ele não tinha ciúmes. Exato. Não tinha inveja. Era um verdadeiro discipulador. Dava oportunidade para as pessoas pudessem também estar crescendo na obra do Senhor. Barnabé é aquele pastorzão que gosta de dar oportunidade para todo mundo crescer. E não é diferente quando a gente vê a nossa situação hoje aqui na Assembleia de Deus em Itabuna, não é diferente, né? Tem realmente o nosso pastor Carlito, ele desenvolveu esse projeto que, inclusive, tem sido referência aqui no estado da Bahia, uma igreja discipuladora, né? A igreja que está envolvida nesse processo de ganhar almas e também ensinar essas pessoas. Então, hoje, nós temos aqui na igreja muitas pessoas que estão discipulando. A gente está adicionado aí em grupos de WhatsApp, a gente vê lá as imagens das pessoas, né, ensinando nas casas, pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, a igreja tem crescido, mas precisa crescer com qualidade.
Então, Barnabé, ele chama agora Saulo para começar essa... Ele não vai fazer nada sozinho. E assim, meu irmão, coloque-se à disposição. Né? A igreja realmente precisa. Nós não conseguimos fazer nada sozinho. Então, assim, a igreja precisa de pessoas que estão disponíveis para ensinar, para propagar ainda mais a palavra do Senhor Jesus Cristo. E é através do discipulado. A ceidade está aí, faça sua inscrição. Né? Já abro aqui um parênteses para fazer esse convite a você que tem o interesse de ensinar, discipular, e aqueles também que têm o interesse de fazer parte. Né? Conhecer a igreja, servir ao Senhor. Para você que está em casa, assim, né, pode não estar entendendo, mas veja só, a Igreja Assembleia de Deus, aqui em Itabuna, no estado da Bahia, com o pastor presidente Carlito Machado Fiel, é uma igreja discipuladora. Aqui, assim, quando aceita uma pessoa a Cristo Jesus, imediatamente já é designado um irmão para ser o discipulador. Aceitou a Jesus como Salvador, já passa logo pelo cadastro, e já uma pessoa vai ser designada para estar ensinando, discipulando essa pessoa, e vai até o batismo. Por isso que acontece vários batismos no ano. E toda segunda-feira aqui no culto de ensinamento, o pastor, ele cita quantas pessoas aceitaram a Cristo no campo todo. Aceitou a Jesus lá na congregação, mais distante possível. Passa o relatório para a sede, o acompanhamento, a ficha desse novo decidido, para que ele possa também ser atendido. Aqui é assim, Itabuna, aceitou a pessoa a Cristo e imediatamente é designado um irmão, um discipulador, que vai estar ensinando, ajudando, acompanhando ele até o batismo. E aqui o batismo é uma festa. Por isso, já agradeço e parabenizo o nosso pastor presidente, a diretoria, a todo o pessoal que está envolvido nessa obra. Deus é grandioso. E recomendo você fazer a mesma coisa aí na sua igreja. Converse com o seu pastor, com a sua liderança. Coloque o discipulado, para que quando a pessoa aceita Jesus, possa estar sendo cuidado, sendo discipulado por alguém, tá bom? Recomendo que está sendo uma bênção aqui no nosso campo. Agora, aumentou aqui agora o caldo, viu? Porque tem pessoas que gostam até de pregar, de ensinar, de ter formação. Mas lá em Antioquia vai acontecer algo que é um pouquinho diferente, né? Vai trazer uma certa diferenciação hoje. Como nosso comentarista colocou, denominados de cristãos. Como assim? Pastor, quando eles chegaram em Antioquia, né, no capítulo 1 de Atos, verso 16, eles eram chamados de irmãos, aí teve a evolução, crentes, discípulos, santos. Quando chegaram em Antioquia, foram chamados de cristãos. O termo cristão tem o sentido de pessoa de Cristo. Então, o rótulo, né? Aí o comentarista diz aqui, define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim sua vida, sua fé e suas atitudes. Então, agora eles são denominados cristãos. Alguns estudiosos disseram que era uma forma, talvez, que eles usavam para zombar, né? Ali em Antioquia. Mas Jesus estava demonstrando um grande entusiasmo e dedicação ali àqueles homens, né, para a pregação do Evangelho, e agora eles foram denominados cristãos. Então, cristão não é aquela pessoa que sirva a Jesus, não. O que vai comprovar isso é a sua vida com Deus, é a sua fé, a sua comunhão. Até porque, né, como foi colocado aqui, né, o próprio nome, né, cristão, vem de Cristo ou pequenos cristos. Então, quando o povo começou a observar, aquele povo está falando de quem? De Cristo. Exato. Aquele povo está ensinando de quem? De Cristo. A palavra aquele povo é de quem? É de Cristo. O ensinamento de Cristo. Fala sobre quem? De Cristo. Então, são cristãos. São pequenos Cristo. Porque os discípulos, a igreja em Antioquia, estava pregando e anunciando a Cristo Jesus. Então, para ser identificado é fácil. Para ser identificado como cristão, é só falar de Jesus, viver igualmente Jesus, falar dos seus ensinamentos, colocar em prática aquilo que se ensina, porque Jesus era assim, viu? Jesus colocava em prática aquilo que ele ensinava. Muitas das vezes, primeiro ele mostrava, ele praticava e depois ele ensinava. Então, que nós possamos também ter essa mesma identidade. Será que você que está me ouvindo, quando você está na rua, você já foi identificado como cristão?
Por quê? O que te faz ser um cristão? Qual a sua característica? O que diferencia você de outras pessoas? Porque é maravilhoso você estar em um lugar e a pessoa pergunta, você é cristão? É cristão. Meu Deus do céu, tá vontade de falar em mistério, menino. Já pensou Marcos lá na escola e o pessoal chega, ô Marcos, você é cristão? Gabriel chega na escola lá e o pessoal pergunta, ô Gabriel, você é cristão? Essa é a identificação, porque fala do comportamento. Não foi porque estava escrito assim, eu sou cristão. Não. O comportamento, as palavras dos discípulos, dos pregadores, dos cristãos lá em Antioquia, olha, eles falam de Jesus, eles ensinam sobre Jesus, então são cristãos, que esse mesmo nome, esse mesmo título possa estar sobre a nossa vida. E o que vai revelar isso aí é a conduta, né? É o comportamento. Então, assim, a pessoa vai identificar que você é um cristão através dos seus atos, da sua prática. O que nós vemos muito hoje são pessoas que se dizem, eu sou cristão, sou evangélico, né? Dá uma fama, já é um rótulo, né? Sou evangélico. Beleza, você é evangélico, mas ainda continua com suas práticas antigas, né? O que a gente vê muito aí nas redes sociais, fulano de tal que era isso, aquilo, tornou evangélico. É evangélico. Se ele é cristão, não precisa expressar, não precisa dizer nada, não precisa colocar lá no status, né? Na logo, alguma coisa do tipo. Sou cristão, agora eu sou cristão. Por isso que é importante a gente ser identificado como cristão. Por causa das palavras, comportamentos, atitudes e vidas. Não é somente pela vestimenta. Se bem que hoje está até difícil identificar muitos irmãos pela vestimenta, viu? Mas isso vou deixar para um outro momento. Dando seguimento aqui à nossa identidade cristã. Fica à vontade. O que a gente estava falando, né? Realmente não define um cristão, não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim sua vida, sua fé, as suas atitudes. Então, assim, para ser identificado como cristão, como a gente falou, né, não é a roupa, não é isso que vai definir quem você é. O que vai definir como você é cristão é as suas atitudes, seu comportamento. Então, nós precisamos ter o máximo de cuidado hoje com o nosso comportamento, porque a nossa vida é um testemunho, né? A nossa própria vida é uma pregação do Evangelho de Cristo. Então, através de nós, outras pessoas podem também se espelhar e dizer quão maravilhoso é alguém chegar para você, rapaz, eu quero ser igual o pastor Giovanni, né? Um homem sincero, um homem que eu vejo aí reto, né? Eu quero conhecer ele, que coisa, é algo maravilhoso, né? Alguém poder identificar você e querer ser igual a você. Então, assim, seja um cristão de verdade, alguém que dê um testemunho de vida, né? Testemunho de vida. Então, essa identidade, né, fala muito do nosso dia a dia, sabe? Da nossa conduta, do nosso posicionamento também diante da sociedade, diante das pessoas. E que nada nem ninguém venha nos tirar dessa presença do Senhor. Porque o nome cristão aqui, né, que comportamento era semelhante de Cristo. Mas hoje, por exemplo, né, com relação à nossa cultura hoje, antigamente, nós éramos chamados de protestantes. Sim. Né? São os protestantes. Porque nós protestávamos contra o pecado, contra tudo aquilo que é de contra do Senhor. Aí mudou. Uhum. Não é mais. Dificilmente você vai ouvir alguma pessoa estar nos chamando de protestante. Por que será? Será que nós paramos de estar protestando? Deixa aqui nos comentários. De repente, possamos ser chamados de bíblias, né? O pessoal da Bíblia, principalmente da capital São Paulo, os bíblias. Parou também de chamar de Bíblia. Uhum. Será porque muitas pessoas deixaram de levar até a Bíblia para a igreja? Né? Ultimamente, passaram, né? O cristão, ele é crente. É crente. Depois de crente, muito na moda a questão do evangélico. E hoje está os gospel. Mundo gospel, né? Mundo gospel, não. Tudo é gospel. Te pergunto, quais desses nomes você mais se identifica? Protestante, cristão, crente, evangélico e gospel. Qual desses nomes mais lhe representa? Quem é você mais? A igreja em Antioquia foi reconhecido como cristão, porque seguia a vontade de Cristo Jesus. Sim.
Então, nós devemos ter essa mesma preocupação, sabe? Que a nossa vida possa representar a Cristo. Sim. Não estou dizendo que esses nomes são errados. Não, ser cristão, ser evangélico, acaba ficando com o nome mesmo. Mas tem um sentido diferente. Tem um sentido diferente. E a nossa identidade tem que ser de cristão, de temente a Deus. O cristão é aquele que é temente a Deus, aquele que serve a Deus constantemente. Por isso que agora o nosso pastor aqui, sabe, ele vai falar na conclusão, isso, ele deixou coisa guardada do homem sabido, rapaz. O homem ele deixou já coisa aqui guardada para estar trazendo a revelação agora, para a nossa conclusão. Mas já aproveita a oportunidade e lhe faço que convite todo especial para estar conosco na lição de número 13, que vai estar encerrando o nosso trimestre, que traz por título Assembleia de Jerusalém. E se prepara aí, porque vai vir o pastor que vai ministrar essa aula, o pastor Fernando. Pensa o homem que tem bagagem, já esteve aqui conosco, foi uma bênção a aula dele, vai estar retornando também para ministrar a palavra. E aqui assim, todo o trimestre, a lição toda, aquilo que os professores não ensinaram, ele vai ensinar. Olha aí. As perguntas que ninguém conseguiu responder, ele vai responder. Porque por isso vamos trazer aqui o pastor Fernando, para estar tirando todas as nossas dúvidas. Eu, por exemplo, tenho várias perguntas para estar fazendo a ele. Já vou fazer aqui as minhas anotações e faça também as suas e deixe aqui nos comentários. Mas, meu pastor, o pessoal está querendo saber o seguinte: o que foi que o senhor não disse e que vai dizer agora? Como é que nós podemos concluir essa lição? Fique à vontade. Pastor, como conclusão, eu quero citar aqui algo importante. Essa lição ela serve para que nós possamos rever alguns conceitos, né? Então, assim, o caráter missionário da igreja em Jerusalém, será que nós estamos nos enquadrando a este caráter? Será que nós estamos cumprindo com a missão, com o propósito? Nós já lemos a lição, estudamos sobre ela, entendemos com que a igreja tinha esta formação, esta missão, esta base para anunciar o evangelho. Ela tinha consciência do que estava fazendo e agora eles precisavam praticar, executar, realizar. Então, o Senhor Jesus nos deu esta missão. Ele disse, ide pregar o evangelho. Quando ele dá essa palavra, ele diz assim, ensinar, né? No grego traduzindo, é ensinando, discipulando. Então, ide. Não importa, né? Muitas das vezes a gente tem uma metodologia sofisticada do evangelho, como o comentarista diz. Mas a graça de Deus é que nos capacita. Então não precisa você ter muitas coisas, não precisa. É a graça do Senhor Jesus Cristo que vai te capacitar. Muitas das vezes se eu for contar aqui a história, como é que você conheceu o evangelho, né? Como é que você conheceu o amor de Cristo? Talvez foi por um irmãozinho lá, leigo, alguém que você não tem tanta coisa, mas Deus o capacitou e usou a vida dele naquele momento, e aí você chegou a conhecer o amor de Cristo. Então, meu amigo, não coloque empecilhos, meu irmão, de anunciar o Evangelho. Fale no colégio, fale na faculdade, e Deus te capacita, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, e certamente, através da sua vida, muitas pessoas irão conhecer este amor. Eu não quero somente para mim, pastor, né? Eu quero realmente levar essa mensagem do amor de Cristo para outras pessoas. Então, nós precisamos ter sede, né? Amar o Senhor Jesus Cristo acima de tudo. E quando a gente ama o Senhor, nós queremos também levar este amor a outras pessoas de uma forma assim, entusiasta, né? Então, não se limite. Já estamos indo para nossas considerações finais. Daqui a pouquinho o nosso pastor vai estar mandando um abraço, um beijo forte lá, um abraço forte para a sogra dele, para a esposa dele. Eu creio que já está na expectativa aí para as considerações finais. Mas tem um hino de Samuel Mariano que diz o seguinte: depois do culto, né? Depois do culto você vai ver. Aí eu pergunto, e depois dessa lição, quem vai ser você? E depois dessa revista, quem vai ser você? Depois de estudar sobre a igreja primitiva, será que nós temos a mesma atitude e comportamento da igreja primitiva? Quem vai ser você depois dessa lição? Sabe, fica à vontade com as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui compartilhando, aprendendo ainda mais da palavra do Senhor Jesus Cristo. Também agradecer a minha família, né? Meu sogro,
minha sogra, minha esposa, né, a todos que estão nos acompanhando, ao nosso pastor Carlito, pastor presidente, tem concedido esta oportunidade, tem deixado esta porta aqui aberta para que a gente possa também anunciar a palavra do Senhor Jesus. Quantas pessoas têm assistido, né, acompanhado, e assim, você pode estar no carro, você pode estar em qualquer lugar, talvez alguém que até não é evangélico, mas está ouvindo esta mensagem, porque pesquisa lá, né, no YouTube, mensagem da palavra de Deus, e de repente aparece lá, EBDcast. E aí, o Senhor toque no seu coração, você sinta realmente inspirado pelo Espírito Santo para anunciar ainda mais a palavra do Senhor Jesus Cristo e fazer aqueles que não são evangélicos um compromisso com Cristo e desfrutar deste amor. Agradeço a oportunidade. Amém. E nós também aqui da equipe, em nome do nosso pastor presidente, agradecemos. Brilhante aula, que Deus continue te abençoando, te usando dessa terra. Ele que é professor aqui, titular da nossa EBD, com relação à turma dos jovens, mas foi convidado para estar conosco hoje, ministrando aqui a palavra do Senhor, da lição de adultos. Mas agora faça a oração, esteja nos abençoando, sabe? Esteja nos abençoando. Deixa que a oração abençoando a todos nós que estamos aqui envolvidos na Escola Bíblica e os irmãos também que estão em casa. Fique à vontade. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta aula. Nós te agradecemos, ó Deus, por este momento que o Senhor nos proporcionou. Que nós possamos, sim, ó Pai, entender, ter consciência do teu propósito. Entendermos ainda mais, ó Deus, o que o Senhor nos deixou como propósito aqui nesta terra. Por isso, ó Pai, quando o Senhor disse, ficar em Jerusalém até receber do alto o Espírito Santo, nós estamos aqui agora, ó Deus, neste momento, recebendo esta direção do teu Espírito, para que possamos anunciar a tua mensagem, o teu evangelho, com mais ousadia. Nós te pedimos, ó Pai, neste momento, enche o coração deste irmão, desta irmã, que sente o desejo, o anseio ainda mais de anunciar, e que nós possamos ser cheios da tua graça, do teu poder. Continue nos abençoando. Toca agora, Senhor Jesus Cristo, no coração deste que está ouvindo este EBDcast. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. EBDcast é uma bênção. Até a próxima. Que Deus esteja te abençoando.